Desde o início das civilizações, os reis acreditavam carregar algo além do poder terreno. Para muitos, governar não era apenas uma missão política, era um destino divino. Mas o que levava um homem comum a acreditar que era imortal? Que sua alma jamais se apagaria, mesmo quando seu corpo caísse? Neste vídeo, vamos viajar por palácios, templos e túmulos antigos, explorando como o mito da imortalidade moldou impérios e corações. Vamos descobrir o que movia reis a desafiar o tempo e a morte, e como essa crença influenciou a arte, a guerra e até a fé dos povos. Se você gosta desse tipo de história, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora começa a nossa jornada pelo mistério da imortalidade dos reis. Nas primeiras civilizações, quando o mundo ainda era visto como um grande mistério, governado por forças invisíveis, o poder dos reis surgiu envolto em uma aura sagrada. Governar não era apenas administrar terras ou conduzir exércitos, era carregar o fardo e o privilégio de representar o divino entre os homens. Os povos antigos acreditavam que o equilíbrio do universo dependia da harmonia entre o céu e a terra, e que essa ligação se manifestava na figura do rei. Ele era o eixo que unia o mortal ao eterno. Na Suméria, uma das civilizações mais antigas conhecidas, essa ideia já estava profundamente enraizada. Os reis eram chamados de pastores escolhidos pelos deuses, e cada cidade-estado tinha uma divindade protetora que concedia o direito de governar. Quando um rei subia ao trono, acreditava-se que recebia o favor celestial, um tipo de energia que o tornava diferente dos demais homens. O trono, os rituais de coroação e até o formato das coroas ou tiaras eram símbolos dessa ligação sagrada. Governar, portanto, era uma missão espiritual tanto quanto política, e falhar significava romper a ordem cósmica. Na Babilônia, essa crença tomou formas ainda mais elaboradas. O rei era visto como o guardião da justiça divina, aquele que mantinha o mundo em equilíbrio segundo as leis dos deuses. Durante as cerimônias anuais, como o Festival de Akitu, o monarca era simbolicamente humilhado diante da estátua de Marduk, o Deus Supremo, para provar que ainda era digno de sua bênção. Se o Deus o aceitasse, o rei renascia e o ciclo de poder se renovava. Era como se a cada ano ele voltasse a ser consagrado pelo próprio cosmos, uma forma ritual de prolongar sua essência divina, de reafirmar sua imortalidade espiritual. No Egito, essa fusão entre poder e divindade alcançou seu auge. O faraó não era apenas escolhido pelos deuses, ele era um deus vivo, encarnação de Horus na terra e filho de Ra, o deus Sol. O faraó não governava apenas sobre homens, mas sobre o próprio tecido do universo. Cada gesto seu, cada decisão tinha peso cósmico. Quando o faraó respirava, o Egito vivia. Quando ele morria, o país mergulhava em luto e desordem até que o novo herdeiro assumisse seu papel divino. A própria sucessão real era vista como um ciclo eterno. O espírito do faraó não desaparecia, apenas mudava de corpo, como o sol que se põe e renasce a cada manhã. Essa concepção de poder transformou os símbolos da realeza em pontes entre o humano e o eterno. O cetro, a coroa, o trono e as joias não eram meros adornos, mas objetos carregados de energia sagrada. A cor dourada, sempre associada ao sol, representava a luz divina que nunca se apaga. As palavras ditas em cerimônias não eram discursos políticos, eram feitiços que mantinham o rei ligado ao divino. O palácio, muitas vezes erguido ao lado de templos, era o reflexo terreno de um palácio celestial. O medo da morte, tão humano, também estava presente nos corações desses reis. Mas diferente do homem comum, eles acreditavam poder vencê-la. Se o corpo perecia, o nome deveria permanecer. O nome era uma extensão da alma, um eco da presença divina. Perder o nome, ser esquecido,
era morrer de verdade. Por isso, as inscrições, as estátuas e os monumentos eram tão essenciais. Eles não eram apenas registros de poder, mas amuletos de eternidade. Cada pedra erguida, cada palavra gravada, era uma tentativa de fixar o rei no tecido do tempo. A glória, portanto, se tornou uma forma de imortalidade. O rei não precisava apenas ser justo ou sábio, precisava ser lembrado. Cada conquista, cada templo construído, cada lei estabelecida era uma semente lançada contra o esquecimento. A história em si era o novo corpo da alma. E assim, de geração em geração, o poder espiritual e o político se entrelaçaram de tal forma que já não era possível distinguir onde terminava o homem e começava o Deus. Nas noites silenciosas, talvez alguns desses reis olhassem o céu estrelado e se perguntassem se os deuses realmente os observavam, ou se eram eles próprios os deuses olhando de volta. Essa ambiguidade entre o humano e o divino, o mortal e o eterno, moldou o coração da realeza antiga. Era um poder que vinha tanto do medo quanto da fé, tanto da crença na ordem cósmica quanto do desejo de não desaparecer. Foi assim que nasceu o sonho da imortalidade real. Não apenas viver para sempre, mas permanecer vivo na memória dos homens, nos cantos dos templos e nas paredes das cidades. Uma crença que transformou o poder em mito e o rei em símbolo de eternidade. E enquanto os impérios se erguiam e caíam, essa ideia persistia, como uma chama acesa na alma da humanidade, sussurrando que talvez, de alguma forma, o divino dentro do homem jamais se apague. Para os egípcios, a imortalidade não era um sonho distante, era uma certeza moldada em pedra, tinta e ritual. A vida era apenas uma parte de um ciclo muito maior, e o faraó estava no centro desse ciclo, como o sol que nascia e morria todos os dias apenas para renascer no horizonte. Ele era a encarnação de Horus, o deus falcão que representava o poder celeste, e ao mesmo tempo o filho de Ra, o deus sol, cuja luz mantinha a ordem do universo. Ser faraó não era apenas governar, era sustentar o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos, entre o visível e o invisível. Desde o momento em que ascendia ao trono, o faraó passava a carregar um fardo sagrado. Cada gesto seu era um reflexo do movimento das forças cósmicas. Seu corpo era considerado um templo vivo, e sua voz tinha o poder de manter a Ma'at, a ordem divina que garantia que o Nilo fluísse, que as colheitas crescessem e que o sol nascesse a cada manhã. Mas ao mesmo tempo em que o faraó era um deus, ele também era um homem, e como todos os homens, seu corpo envelhecia e morria. Foi dessa tensão que nasceu o esforço monumental para vencer o esquecimento e preservar o faraó para toda a eternidade. A imortalidade para os egípcios era um processo meticuloso. Não bastava simplesmente morrer, era preciso ser preparado para a eternidade. Por isso, os rituais funerários eram tão complexos. O corpo precisava ser preservado para que o Ka e o Ba, as duas essências da alma, pudessem continuar existindo. O Ka era a força vital, o duplo espiritual que precisava de alimento e oferendas mesmo após a morte. O Ba era a parte livre da alma, capaz de sair do túmulo, viajar entre os mundos e visitar os vivos. Se o corpo se deteriorasse, o Ka e o Ba se perderiam, e o faraó deixaria de existir, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Por isso nasceu a arte da mumificação. Não era um simples processo de conservação, mas um ritual sagrado, uma espécie de alquimia espiritual. Cada gesto do embalsamador era guiado por preces e encantamentos. O corpo era lavado, purificado, envolto em linho e protegido com amuletos. Cada órgão tinha um significado e um guardião divino. O coração, considerado o centro da consciência e da moral, era deixado no corpo, pois seria ele o julgado na vida após a morte.
No tribunal de Osíris, o coração do faraó seria pesado contra a pena de Maat, e só um coração puro garantiria a eternidade. As pirâmides nasceram dessa mesma visão sagrada. Elas não eram apenas túmulos, mas portais. Suas formas geométricas apontavam para o céu, como escadas que conduziriam o faraó à morada dos deuses. As paredes internas eram cobertas de textos, orações e feitiços, as chamadas fórmulas de ascensão, que ensinavam o espírito real a atravessar os perigos do além. Cada estrela esculpida no teto simbolizava o caminho para a eternidade. O túmulo, assim, era tanto uma morada quanto uma nave espiritual, projetada para vencer a morte e alcançar o sol. O nome, no entanto, era tão importante quanto o corpo. Para o Egito, o nome era uma forma de alma. Pronunciar o nome de alguém era trazê-lo de volta à vida por um instante. Por isso, os nomes dos faraós eram gravados em todo o Egito, nas estátuas, nos templos, nos obeliscos. Ser lembrado era existir. Ser esquecido era morrer pela segunda vez. Muitos faraós, temendo essa segunda morte, construíam templos e monumentos que contavam suas histórias, para que jamais deixassem de ser pronunciadas. O faraó queria que sua presença ecoasse para sempre, não apenas como governante, mas como parte do próprio cosmos. A ideia de eternidade no Egito não era apenas pessoal, era também coletiva. O faraó precisava ser imortal para garantir que o Egito também o fosse. Sua morte era um risco à estabilidade do mundo, e o ritual de sucessão não era apenas político, mas cósmico. O novo faraó assumia o trono como a nova encarnação de Horus, garantindo a continuidade da ordem divina. O ciclo da vida e da morte, da noite e do dia, era refletido no próprio ciclo das dinastias. Assim, cada faraó, ao morrer, tornava-se um novo Osíris, o deus que venceu a morte, e seu herdeiro se tornava Horus, o deus renascido. Essa concepção fez do Egito uma civilização obcecada pela eternidade. Tudo, das pirâmides ao mais simples amuleto, existia para preservar a memória e o espírito. O povo comum, embora não tivesse os mesmos recursos do faraó, compartilhava desse desejo de permanência. Em suas casas, pequenas estatuetas e rituais imitavam em escala modesta o caminho real para a imortalidade. No fundo, o que sustentava essa crença era a recusa em aceitar o esquecimento. A verdadeira morte não era o fim do corpo, mas o silêncio da lembrança. Enquanto alguém pronunciasse o nome de um faraó, ele continuaria vivo, em algum lugar, entre o sopro do vento e o brilho das estrelas. Essa ideia deu forma a uma das culturas mais duradouras da história humana. O faraó podia morrer, mas seu Ka continuava a ser alimentado pelas oferendas. Seu Bai seguia voando entre os mundos, e seu nome ecoava pelos séculos. Era essa harmonia, entre corpo, alma e memória, que garantia a imortalidade. E, de certa forma, funcionou. Porque milhares de anos depois, ainda pronunciamos seus nomes, ainda olhamos para suas pirâmides e ainda nos perguntamos, será que eles realmente acreditavam ser eternos? Ou será que de alguma forma realmente são? Na vasta planície, entre o Tigre e o Eufrates, onde a terra fértil deu origem às primeiras cidades da humanidade, os reis da Mesopotâmia também sonhavam com a imortalidade, mas de uma forma bem diferente dos faraós do Egito. Aqui, o além não era um reino dourado nem um paraíso iluminado pelo sol divino. A morte era vista como uma sombra inevitável, uma travessia para um mundo silencioso e sem retorno. E foi justamente diante desse destino inescapável que os reis sumérios, acádios e babilônicos decidiram desafiar o tempo à sua maneira, deixando atrás de si feitos que jamais pudessem ser esquecidos. Entre rios e zigurates, o rei era considerado o escolhido dos deuses, mas não um deus em si. Sua missão era manter a ordem, proteger a cidade e garantir o favor divino, uma tarefa que exigia coragem e sabedoria.
Na Suméria, as primeiras tabuletas de argila já registravam nomes de governantes que buscavam eternizar suas ações. Cada templo construído, cada muro erguido, cada lei proclamada era uma tentativa de gravar o nome do rei no barro da eternidade. Para esses homens, a escrita recém-nascida era uma forma de vencer a morte. A palavra gravada duraria mais que o corpo, mais que o trono. Foi nesse cenário que surgiu a figura lendária de Gilgamesh, o rei de Uruk, talvez o primeiro herói da literatura humana. O épico de Gilgamesh não é apenas uma história sobre poder e aventura, é uma profunda meditação sobre a finitude. Gilgamesh, metade homem e metade Deus, parte em busca da vida eterna depois de ver seu amigo Enkidu morrer. A perda o faz confrontar o medo mais antigo da humanidade, o de desaparecer. Ele desafia montanhas, atravessa desertos e mares, enfrenta deuses e monstros, e no fim encontra Utnapishtim, o único mortal a quem os deuses concederam a imortalidade. Mas a dádiva lhe é negada. Gilgamesh aprende que o destino humano é o esquecimento e que apenas os feitos permanecem. Essa lição atravessou séculos e moldou a mentalidade dos reis mesopotâmicos. A imortalidade para eles não estava em viver para sempre, mas em ser lembrado para sempre. Era um tipo de eternidade conquistada pela ação e pela memória. Quando Nabucodonosor II reconstruiu a cidade da Babilônia, erguendo seus imensos muros e os lendários jardins suspensos, ele não o fez apenas por orgulho ou devoção religiosa. Fez para que seu nome ecoasse pelas eras. Cada tijolo da Babilônia trazia uma inscrição com seu nome, como se o próprio barro fosse um testemunho da vontade humana de permanecer. A grandiosidade das construções mesopotâmicas refletia essa obsessão pela posteridade. Zigurates, as torres-templos, erguiam-se como montanhas artificiais que uniam a terra e o céu. Seus degraus representavam a ascensão espiritual, mas também a ambição humana de se elevar acima da mortalidade. A pedra, o barro cozido, as inscrições cuneiformes, tudo era pensado para resistir ao tempo. Enquanto o corpo se desfazia, o nome ficava. Os babilônios também acreditavam que o rei, ao ser justo e proteger seu povo, participava da ordem divina. A imortalidade, nesse sentido, vinha pela harmonia entre poder e justiça. O Código de Hammurabi, gravado em pedra negra e adornado com a imagem do rei recebendo as leis do Deus Sol, é talvez o exemplo mais claro disso. Hammurabi queria garantir que, mesmo após a morte, sua voz continuasse a ditar a ordem do mundo. E conseguiu. Suas leis sobreviveram por milênios, ecoando como um lembrete de que a palavra pode ser mais duradoura que o sangue. Mas mesmo com toda a glória, o medo da morte persistia. A vida era frágil nas margens dos rios, sujeita a enchentes, secas e guerras. A cada geração, os reis viam as obras de seus antecessores ruírem e os nomes desaparecerem das tabuletas. Ainda assim, insistiam. Erguendo cidades, reconstruindo templos, reformando muralhas, sabiam que o tempo destruiria tudo. Mas também sabiam que, enquanto alguém reescrevesse seus nomes, eles renasceriam. A escrita, nesse sentido, foi o verdadeiro templo da imortalidade mesopotâmica. Não havia pirâmides douradas, nem corpos embalsamados. Havia histórias, crônicas, hinos, poemas e listas reais transformaram os reis em mitos. O barro substituiu a pedra sagrada dos egípcios e a memória substituiu a alma. A glória passou a ser o caminho para o eterno. Mesmo os deuses mesopotâmicos, tão poderosos e imprevisíveis, estavam sujeitos a um tipo de destino. O cosmos era instável, o tempo era cíclico, e nada era completamente imune ao esquecimento. Por isso, o rei, consciente de sua fragilidade, buscava gravar sua presença no que pudesse resistir. E, de certa forma, ele conseguiu.
porque milhares de anos depois, o nome de Gilgamesh ainda é pronunciado, suas aventuras ainda são contadas e o barro de suas palavras ainda fala. No fim, a lição da Mesopotâmia é que a imortalidade não precisa de deuses, mas de lembranças. Os reis que não puderam conquistar a vida eterna aprenderam a conquistar o tempo, e assim, mesmo diante do silêncio da morte, encontraram uma forma de existir para sempre, não no corpo nem na alma, mas na história. Nos vastos impérios da Pérsia e do mundo helenístico, o conceito de realeza divina tomou novas formas, menos baseadas em rituais sagrados e mais na convicção interior de que o poder vinha de uma missão celestial. Reis como Dário, Xerxes e, mais tarde, Alexandre o Grande não apenas governavam territórios, eles acreditavam carregar dentro de si uma centelha divina, um chamado que os colocava acima dos homens comuns. A imortalidade para eles não era mais uma promessa dos deuses, era uma herança natural, o destino daqueles escolhidos para moldar o mundo. O Império Persa nasceu sob a ideia de que o rei era o representante supremo de Ahura Mazda, o deus da luz e da verdade. Dário I, o Grande, via-se como o guardião da ordem universal, o Asha, e considerava sua autoridade sagrada, dada diretamente pela divindade. Suas inscrições, como as do famoso rochedo de Behistun, não eram apenas registros históricos, eram declarações espirituais. Nelas, Dário afirmava ter sido escolhido por Ahura Mazda para governar e punir o mal, descrevendo suas vitórias como manifestações da vontade divina. O rei persa não era um deus encarnado, mas o instrumento de um deus, uma ponte viva entre o humano e o cósmico. Esse senso de missão moldava todas as decisões do império. Quando Dário conquistava novas terras, não via isso apenas como expansão territorial, mas como o avanço da ordem divina sobre o caos. Cada vitória militar era um ato de fé, e cada derrota, uma afronta ao equilíbrio do universo. Essa mentalidade se refletia nas cerimônias reais, na arquitetura e até na forma como o rei se apresentava diante do povo. Os palácios de Persépolis, por exemplo, não eram simples residências. Eram templos de poder, onde cada coluna, cada relevo, cada degrau contava a história de um monarca que governava com o brilho dos céus. Mas enquanto os persas viam o rei como o emissário dos deuses, o mundo helenístico levou essa ideia ainda mais longe. Com Alexandre, o Grande, a linha entre homem e divindade começou a desaparecer. Desde jovem, Alexandre foi criado para acreditar que era descendente de heróis míticos, filho de Zeus, como os grandes da mitologia. Sua mãe, Olímpia, alimentava essa crença, dizendo que uma serpente divina havia sido o verdadeiro pai do menino. Esse mito, em vez de ser apenas uma lenda familiar, tornou-se o alicerce psicológico do conquistador mais famoso da antiguidade. Quando Alexandre atravessou o Helesponto e pisou na Ásia Menor, ele não se via como um simples general grego, mas como um novo Aquiles, o herói destinado a transcender o tempo. Em suas campanhas, a fé em sua própria origem divina servia de escudo e espada. Ele se apresentava como o escolhido para unir o mundo sob uma só vontade. Essa crença não era apenas arrogância, era uma forma de justificar o impossível. A convicção de que era imortal deu-lhe a coragem de desafiar impérios, atravessar desertos e enfrentar exércitos muito maiores que o seu. À medida que conquistava terras e cidades, Alexandre começou a adotar costumes orientais. No Egito, foi coroado como faraó e reconhecido como filho de Amon-Ra, o deus Sol. Nos templos, sacerdotes proclamaram sua natureza divina, e ele passou a exigir que seus súditos o reverenciassem como um deus vivo. Para muitos de seus generais gregos, isso era uma heresia, mas para Alexandre era apenas a confirmação de um destino. Ele acreditava que os deuses não apenas o haviam escolhido,
mas que ele próprio havia se tornado um deles. A divinização do rei, no mundo helenístico, não era apenas um gesto simbólico, era uma estratégia política e espiritual. Os exércitos seguiam Alexandre com devoção quase religiosa, e as cidades se rendiam mais pela aura de invencibilidade do que pela força bruta. Ele entendia que a fé, mesmo quando depositada em um homem, era uma arma mais poderosa que qualquer espada. Essa aura de semideus o tornava maior do que a própria vida. E quando finalmente morreu, aos 32 anos, seu corpo foi tratado como o de uma divindade. O cortejo fúnebre atravessou impérios, e seu túmulo, envolto em ouro, tornou-se um novo oráculo. Após sua morte, seus sucessores, os diádocos, continuaram o culto à sua memória. As moedas exibiam seu rosto com o brilho dos deuses, e templos foram erguidos em sua homenagem. O homem havia morrido, mas o mito sobrevivia, alimentado pela narrativa de sua glória. A ideia de imortalidade deixava de ser espiritual e se tornava histórica, o herói que vive eternamente nas lembranças e nos feitos. A mesma crença ecoou nos séculos seguintes. Reis, imperadores e generais passaram a se ver como portadores de uma centelha divina, herdeiros da glória de Alexandre. O poder passou a ser medido não apenas pela extensão de um império, mas pela intensidade com que o nome sobrevivia ao tempo. Era como se a nova forma de eternidade tivesse mudado de morada, não mais no além, mas na memória humana. Dario, Alexandre e tantos outros entenderam que o corpo podia ser vencido, mas o nome, esse não. Ser lembrado se tornou a nova forma de viver para sempre. A pedra, o mito e a palavra substituíram o templo e o túmulo. E assim, de geração em geração, os reis da antiguidade helenística transformaram o medo da morte em combustível para a glória. Afinal, o esquecimento era o verdadeiro fim, e o homem que conquistasse o mundo jamais seria esquecido. Por trás do ouro das coroas e do brilho dos palácios havia sempre o mesmo silêncio, o silêncio da dúvida. Os reis que diziam ser deuses também sonhavam, também temiam, também envelheciam. E à medida que o poder se tornava mais absoluto, crescia junto à solidão de quem acreditava carregar nas mãos o peso do destino. Ser chamado de imortal era um elogio e uma condenação ao mesmo tempo. Pois quem é eterno não pode falhar, não pode duvidar, não pode fraquejar, e isso, para um homem, é uma prisão. Os séculos avançaram e o mito da imortalidade começou a revelar seu lado humano. Faraós, imperadores e conquistadores perceberam que, por mais que se declarassem filhos dos deuses, o corpo os traía. O espelho da água refletia rugas, o tempo corroía as estátuas, e a morte espreitava os corredores dos palácios como um servo silencioso. Muitos desses reis, cercados de sacerdotes e bajuladores, viam a própria solidão como prova de sua grandeza e, ao mesmo tempo, como sinal de uma fragilidade que não podiam confessar. O medo da morte os acompanhava em cada decisão. Não apenas o medo do fim físico, mas o pavor do esquecimento. Perder o nome era perder o sentido da existência. Foi por isso que tantos ergueram monumentos, escreveram leis, criaram lendas. Cada gesto de glória era uma tentativa de deixar uma marca, mas a busca pela eternidade também os afastava da humanidade. O rei que acreditava ser divino começava a viver cercado por rituais que o separavam de todos os outros, intocável, distante, quase prisioneiro da própria imagem. Entre os egípcios havia faraós que mandavam pintar seus rostos jovens, mesmo quando já eram velhos, como se o pincel pudesse deter o tempo. Na Babilônia, reis consultavam magos e astrólogos em busca de sinais de longevidade. Entre os persas e os gregos, a crença na imortalidade se misturava ao desejo de glória. Mas em algum ponto começaram a surgir vozes dissonantes.
Sacerdotes, filósofos e poetas que olhavam para esses homens e viam, sob o manto divino, apenas a inevitável condição humana. No Egito, alguns escribas já murmuravam que o verdadeiro poder não estava no ouro, mas na palavra. O homem morre, mas o que escreve permanece, dizia um antigo provérbio. Na Grécia, filósofos como Sócrates e Platão começaram a tratar a alma não como privilégio dos reis, mas como essência de todos os homens. A imortalidade para eles não estava em monumentos ou títulos, mas no conhecimento e na virtude. E na Índia, os sábios do Oriente falavam de reencarnação, ensinando que o ciclo da vida e da morte era apenas parte de um movimento eterno, onde ninguém é realmente perdido, apenas transformado. Aos poucos, a noção de que apenas os reis poderiam desafiar a morte começou a ruir. A ideia da eternidade passou a habitar outros espaços: a arte, a filosofia, a memória. O escultor que moldava a imagem de um faraó entendia que, de alguma forma, também deixava um pedaço de si na pedra. O poeta que registrava as vitórias de um rei sabia que suas palavras também atravessariam o tempo. E o povo comum, ao contar histórias em torno do fogo, perpetuava lembranças que nenhum trono conseguiria controlar. A eternidade deixou de ser monopólio da realeza e se tornou um desejo coletivo. Cada ser humano, de alguma forma, buscava permanecer. Seja nos filhos, nas obras, nas ideias, todos queriam escapar do esquecimento. A figura do rei imortal foi se tornando símbolo, metáfora, o reflexo do anseio humano de não desaparecer. No fundo, esses governantes apenas deram forma visível a algo que sempre habitou o coração de todos: a recusa em aceitar o fim. Mas havia ironia nesse mito. Aqueles que mais tentaram desafiar o tempo foram também os que mais sentiram seu peso. Dário, Alexandre, Ramsés, todos morreram jovens, exaustos, consumidos pela própria grandeza. Suas vitórias se tornaram lendas, mas suas vozes, suas dúvidas, seus medos se perderam. O homem que se dizia eterno era o primeiro a descobrir o preço da eternidade, ser lembrado, mas jamais compreendido. E ainda assim, algo de imortal de fato nasceu dessas histórias. A crença na glória e na lembrança como forma de vencer a morte se transformou na semente da arte e da cultura. Os monumentos erguidos por reis se tornaram museus do espírito humano. As inscrições em pedra, os primeiros capítulos da literatura, as orações funerárias, o início da filosofia. O sonho dos reis se espalhou pelo mundo e deixou de ser sobre eles. Tornou-se sobre nós, sobre a necessidade de dar sentido ao tempo que temos. Com o passar dos séculos, a imortalidade deixou de ser uma promessa dos deuses e se tornou uma criação da memória. Os reis se foram, mas as ideias permaneceram. O trono ruiu, mas a palavra ficou. A eternidade deixou de estar nas mãos dos poucos e passou a habitar o olhar de todos que lembram, contam, escrevem e sonham. No fim, talvez a verdadeira imortalidade nunca tenha estado na carne nem no poder. Talvez sempre tenha morado naquilo que conseguimos deixar nos outros. Nas histórias que despertam emoção, nas imagens que resistem à poeira, nas lembranças que passam de boca em boca. Foi ali, nesse espaço invisível entre o homem e o tempo, que o mito dos reis imortais encontrou seu verdadeiro sentido. Porque se ser lembrado é viver de novo, então, de alguma forma, eles e todos nós nunca morremos por completo. O tempo, esse soberano invisível que nenhum rei jamais conseguiu dominar, continua a caminhar, impassível, sobre as ruínas do que um dia foi chamado de eternidade. As pedras das pirâmides ainda se erguem, mas estão marcadas pelo vento. As tábuas de argila da Babilônia ainda guardam inscrições, mas o idioma que as criou quase se perdeu. E os tronos, outrora revestidos de ouro, agora repousam em silêncio sob a poeira. Tudo o que parecia imutável, o tempo devorou.
tudo, exceto o desejo humano de permanecer. Os impérios se ergueram e caíram como ondas. O Egito dos faraós, a Suméria dos reis sacerdotes, a Babilônia dos conquistadores, a Pérsia dos grandes imperadores, a Grécia dos heróis divinizados, todos brilharam e desapareceram, deixando rastros, ecos, fragmentos. Mas nesses fragmentos ainda vive algo, não o corpo dos reis, não seu poder, mas a centelha de suas histórias. A memória, tecida entre as palavras e os séculos, é o que sobreviveu à destruição. E é curioso pensar que o sonho da imortalidade, nascido de tanto orgulho e medo, acabou cumprindo-se, mas de outro modo. Não como carne eterna, nem como domínio sobre o tempo, mas como lembrança. A eternidade que os reis buscaram à força floresceu suavemente na mente dos que vieram depois. Hoje, ainda falamos o nome de Gilgamesh, o rei que não aceitou morrer, de Ramsés, que ergueu templos para ser lembrado, de Alexandre, que acreditava ser tocado por deuses. Todos eles se foram, mas ao pronunciar seus nomes, por um instante, os trazemos de volta. Talvez seja essa a ironia mais bela da história. Os reis acreditavam ser deuses, mas foi a humanidade que lhes deu imortalidade. Não pelas oferendas nem pelos rituais, mas pela lembrança. Porque recordar é recriar, e enquanto alguém contar suas histórias, eles continuam existindo. Não nos tronos, mas nas palavras. Não nas coroas, mas nas ideias. A imagem do rei olhando o horizonte, símbolo de poder e esperança, atravessou os milênios. Ele observa o pôr do sol, acreditando que sua alma acompanhará o caminho do astro, renascendo a cada amanhecer. Esse olhar ainda habita o imaginário humano. A crença de que algo de nós resiste à noite. E talvez ele estivesse certo, de certa forma. Pois o sol se põe e volta, as gerações partem e retornam, e o mundo segue guardando memórias em cada pedra, em cada página, em cada coração. A eternidade, afinal, não pertence aos deuses nem aos reis, mas ao gesto humano de lembrar e de criar. Cada história contada, cada imagem preservada é uma pequena vitória sobre o esquecimento. O tempo pode corroer monumentos, mas não pode apagar o sentido que deixamos nos outros. Assim, o verdadeiro trono é a memória coletiva, onde todos têm um lugar, faraós e camponeses, conquistadores e poetas, reis e sonhadores. Os antigos procuraram a imortalidade em túmulos, templos e glórias. Nós a encontramos na arte, no amor, na lembrança. Eles ergueram colossos de pedra, nós erguemos monumentos invisíveis feitos de palavras e emoções. E talvez esses sejam mais duradouros, porque o ouro se apaga, mas o que toca a alma permanece. Ao olhar para o passado, percebemos que cada império foi, na verdade, uma tentativa de vencer o esquecimento. Mas é no presente, em cada pessoa que ainda se emociona diante dessas histórias, que a eternidade realmente acontece. Quando alguém lê um poema antigo, contempla uma ruína, ou se pergunta quem foram aqueles reis que desafiaram o tempo, o ciclo recomeça. O passado respira novamente, e assim, o mito da imortalidade não termina. Ele se transforma. Já não é o privilégio dos poderosos, mas o direito de todos que deixam algo de si no mundo. A lembrança é a nova forma de eternidade. Cada lembrança compartilhada é um renascimento. O tempo devora impérios, sim, mas ele também os recria dentro da memória dos que sonham. O rei que acreditava ser eterno talvez não tenha enganado a morte, mas venceu o esquecimento. Seu corpo virou pó, mas seu nome se tornou palavra, e a palavra é mais resistente que o mármore. No fim, o que sobrevive não é o ouro, nem o poder, nem a carne. É o eco, é a lembrança. É o instante em que, ao ouvir uma história antiga, sentimos algo despertar dentro de nós, como se uma chama remota se acendesse novamente. E é essa chama que nunca morre.
Porque enquanto houver quem conte, quem escute, quem se emocione, o tempo jamais poderá apagar completamente o que fomos. A verdadeira imortalidade, então, não está em dominar o mundo, mas em permanecer dentro dele, invisível, silenciosa, eterna, como um sussurro que atravessa as eras, lembrando a todos que nenhum rei, nenhum império e nenhum coração é realmente esquecido enquanto alguém em algum lugar ainda o recorda.